Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo deste canal. Aqui eu vou falar sobre a pimenta. Você aí, consome? Gosta? Tem dúvidas? Ou simplesmente está em busca de saber mais sobre quais os benefícios da pimenta? Pois você chegou no lugar certo. Antes de mais nada, eu peço que você já deixe o seu like, deixe o seu joinha aqui embaixo para mim, porque é muito importante. Aí embaixo também você encontra um botão vermelho escrito inscrever-se. Clica logo, do lado tem um sininho também, ativa o sininho, porque daí vai ficar mais fácil você receber uma notificação de repente no seu celular quando eu postar novos conteúdos, quando eu aparecer ao vivo, que eu também faço de vez em quando. É isso. Agora, para quem não me conhecia, deixa eu me apresentar um pouco melhor. Meu nome é Henrique, sou nutricionista, tenho especialização na área da nutrição clínica e esportiva. E aqui eu vou falar sobre a pimenta. Só que ao decorrer do que eu for falando aí, vocês vão perceber que eu vou focar muito, de forma específica, sobre a capsaicina. Que, portanto, eu já adianto que é um dos tais princípios ativos que a pimenta contém. Ou seja, ela contém outros elementos, outras substâncias naturalmente, tá? Não é só a capsaicina, não. Mas aqui eu vou focar mais sobre a capsaicina e, estando presente na pimenta, também aí você vai ter essa noção de que então, os benefícios que ele vai trazer aqui, embora estejam muito relacionadas, neste caso aqui, deste conteúdo sobre a capsaicina, mas se a capsaicina está na pimenta, então, automaticamente você pode inferir que a pimenta também pode trazer tais benefícios, já que na pimenta você encontra essa substância, a capsaicina. Então, vamos lá. Já quero deixar bem claro que, por exemplo, nesse slide aí, nessa imagem, logo abaixo tem uma fonte, que é, na verdade, uma referência científica, é um artigo de revisão, e ele foi publicado em 2016, então nos outros slides a seguir vai ter a mesma referência, que é para só mesmo deixar aí a referência de onde eu tirei as informações que eu estou compartilhando e também a nível de curiosidade, para quem quiser conferir o conteúdo na íntegra desse artigo científico, é só você pesquisar essa referência científica aí. Mas vamos lá, A pimenta, ela tem usos. E dentre os usos da pimenta mais comuns que nós temos o quê? Os fins culinários, que é justamente a questão de você usar a pimenta para você dar um aroma diferenciado em alguma preparação culinária. Você pode utilizar a cor da pimenta, por exemplo, um molho de pimenta não tem uma cor vermelha? Então, se você usa um molho de pimenta em alguma preparação de alguma comida, você pode mudar a cor final daquela preparação. Então você pode ter esses usos gastronômicos, além de você também dar um toque especial na questão ali mesmo do sabor, por conta da picância da pimenta. E claro que tem tipos de pimentas, então é importante que fique bem claro. Existem vários tipos de pimentas, e a questão da picância que eu acabei de mencionar, não é uma coisa genérica, ou seja, é tudo igual. Não. Inclusive, as pimentas elas recebem até mesmo nomes diferentes, tanto por alguma característica de formato diferente, mas também por esse grau de ardência ou de picância que é diferente de uma pimenta para outra. Mas de um modo geral, as pimentas de um modo geral, em sua maioria, elas têm essa característica, essa picância. Mas, ao mesmo tempo, nós temos aí o quê? Uma outra finalidade, que são os fins terapêuticos. Porque sim, a pimenta ela é um alimento, ela pode ser considerado um alimento funcional, porque realmente ela pode trazer benefícios, que é o que você talvez estivesse buscando e que você achou esse vídeo aqui, Então aqui eu vou focar sobre isso. As questões relacionadas às funções terapêuticas, porque sim, a pimenta tem funções terapêuticas e aqui você vai ver algumas possibilidades de benefícios, de ações terapêuticas que a pimenta ou a capsaicina, que é um dos elementos presentes na pimenta, que esse elemento ou a pimenta em si pode trazer para a saúde humana. Aqui eu trago uma questão que eu até meio que já adiantei, mas vou reforçar aqui agora, que é a característica muito, acho que marcante da pimenta, que é a pungência. O que é isso, pungência? É a sensação de calor, de ardência ou ainda de queimação, Cada um fala de uma forma, mas basicamente é aquela sensação de quando você usa a pimenta ou um molho de pimenta em alguma comida, a depender da quantidade, a depender do tipo de pimenta, é assim, meio que imediato. Você sente aquela queimação, aquela ardência, tem gente que bebe água para poder ver se alivia. Então, essa sensação aí diferenciada que a pimenta nos traz é a tal da característica da propriedade pungente, ou seja, a pungência que a pimenta tem.
E existem alguns elementos, tá, que podem dar essa sensação de calor, de ardência, né, que é essa propriedade da pungência. Existem alguns elementos. Não é só esse que eu vou mostrar aqui agora na tela, mas como eu já adiantei, aqui eu vou estar, né, dando ênfase a esse elemento, a capsaicina. Então a capsaicina é um dos elementos que pode conferir essa pungência das pimentas, mas eu ainda posso, né, dizer, até por essa referência que está embaixo, que na verdade a capsaicina é o principal elemento, não é o único, mas é o principal elemento presente nas pimentas que traz essa sensação, né, da queimação, da ardência, do calor, quando você entra em contato com a pimenta. Então, se você olha para a pimenta e agora você de repente não sabia, né, agora você sabe que, olha, a pimenta, ela dá aquela sensação toda, em grande parte o responsável é esse elemento aí, a capsaicina. Só que essa capsaicina, né, quando você, por exemplo, ingere a pimenta ou um molho de pimenta e ali tem a capsaicina, você está ingerindo a capsaicina. Ou se você está ingerindo, né, a suplementação, então você está ingerindo de alguma forma também a capsaicina. Então essa capsaicina, ela vai ser absorvida pelo seu corpo, correto? E quando ela é absorvida pelo seu corpo, ela pode ser captada por receptores. E aqui nós temos na imagem, vejam que eu estou aqui com um apontador na imagem acompanhando o raciocínio de acordo com o que eu for falando, tá? Então vejam, a capsaicina, ela é presente, por exemplo, nas pimentas, ela vai ser captada pelos receptores aqui, ó, TRPV1. É uma sigla, mas é referindo-se a um receptor. Só que esse receptor TRPV1, que reconhece a capsaicina, que capta a capsaicina, ele está espalhado em diversas partes do corpo. Só que aí você pensa, tá, está espalhado em diversas partes do corpo e a capsaicina então será captada por esse receptor. E é um receptor presente em diversas partes do corpo, a ação da capsaicina vai ser também em diversas partes do corpo, correto? Então aqui você tem, né, abaixo desdobramentos diversos, digamos uma consequência, ou seja, depois que a capsaicina é ingerida, depois que a capsaicina é captada pelo receptor TRPV1, ela vai causar o quê? É onde vem agora aqui os tais desdobramentos aqui abaixo. Eu vou focar naquilo que é o mais importante e de uma forma didática e clara, né, para que você entenda. Então veja só, no fígado, perceba aqui, no fígado pode gerar um efeito de aumento, veja aqui uma seta para cima indicando aumento da atividade de lipólise. Quando você fala em lipólise, você está falando do quê? De você pegar gordura que você tem estocada no seu corpo e de você mobilizar essa gordura. Eventualmente, essa gordura sendo mobilizada, o que se espera é que ela vá ser posteriormente, né, oxidada. Ou, popularmente falando, né, que essa gordura vai ser queimada. Então, se você pega gordura no fígado, realiza, né, essa mobilização, que é a lipólise dessa gordura no fígado, isso é interessante para isso daqui, que é você diminuir, portanto, aqui, ó o sinalzinho de menos, você diminuir a gordura no fígado. Isso é interessante pensando no quê? O fígado, quando ele é muito gorduroso, quando ele tem muita gordura acumulada, né, ele pode gerar um quadro chamado de esteatose hepática, que é isso, né, muita gordura no fígado. Então isso pode ser um problema sério, principalmente, né, quanto mais gordura estiver ali presente no fígado. Então, se você tem esse efeito de diminuir a gordura no fígado, ele pode ser algo bem interessante, tá, na prevenção de um quadro como esse, de esteatose hepática. Então, tá aqui uma possibilidade de benefício da capsaicina ou, enfim, né, da pimenta também. Continuando, nós temos aqui do lado, né, representando vasos sanguíneos, que você pode ter o benefício da diminuição de células espumosas, mas assim, vamos focar no resultado aqui, né, que é você diminuir o processo de aterosclerose, ou seja, quando você tem, né, determinadas reações que podem acumular substâncias no interior do vaso sanguíneo, que é aqui, ó, aqui é o interior do vaso sanguíneo, e ele está obstruído, né, obstruindo, portanto, a passagem do sangue, dificultando a passagem do sangue. E aqui você pode ter, portanto, esse processo de aterosclerose. Se você tem, né, a diminuição da formação de células espumosas, que é uma etapa, né, desse processo de aterosclerose, você está reduzindo, portanto, né, a chance desse processo aterosclerótico acontecer. Então, mais uma vez, um benefício. Só um adendo, tá? Percebam que quando você fala em diminuição de gordura no fígado, veja que logo em seguida aqui tem, né, o quê? Doenças cardiometabólicas. Todas essas situações que eu vou estar descrevendo aqui para vocês, né, que eu já descrevi duas,
todas elas, no final das contas, têm relação com doenças cardiometabólicas. Por exemplo, gordura no fígado pode estar relacionada com doenças cardiometabólicas. Quando você tem aterosclerose, né, uma obstrução dos vasos sanguíneos, isso é um problema, né, gente? Então você tem aqui, ó, doenças cardiometabólicas, que são doenças de cunho, o quê? Cardíaco, alterações metabólicas. Então, né, junta aí nessas palavras, né, cardíaca e metabolismo, e você tem essa junção de palavras que gera o que? A palavra cardiometabólica. Então, qual é a grande questão? Se você melhora essa questão aqui, se você melhora ou previne, né, vamos usar essa palavra, se você previne a aterosclerose, você está aqui no final das contas também prevenindo o quê? Doenças cardiometabólicas. Ou seja, gordura no fígado, aterosclerose, hipertensão, diabetes e obesidade, essas 5 situações podem estar relacionadas com doenças cardiometabólicas. E o que eu comecei a descrever aqui para vocês são mecanismos preventivos, ou seja, para que não se chegue a algumas dessas 5 situações que podem gerar problemas cardiometabólicos. Repetindo, né, já falei 2 situações, vamos para a terceira. Aqui na terceira situação, também envolvendo o vaso sanguíneo, qual é o efeito da capsaicina? Ela pode gerar um aumento do relaxamento desse vaso sanguíneo. É uma facilidade, né, que você vai estar dando para que o sangue consiga fluir, literalmente isso, com mais facilidade. Você relaxa o vaso sanguíneo, porque quando o vaso ele fica comprimido, aumenta a pressão interna. Então você pode gerar o que? A hipertensão, que é a pressão alta. Como aqui está acontecendo o contrário, você está pelo contrário, está relaxando o vaso, o sangue flui com mais facilidade, como eu acabei de citar. Logo, você está diminuindo a chance de hipertensão. Consequentemente, se a hipertensão é um problema, né, ou algo relacionado com doenças cardiometabólicas, se você, por esse mecanismo aqui de relaxamento do vaso sanguíneo, se você diminui o risco de hipertensão, você está também prevenindo doenças cardiometabólicas. O raciocínio é esse. Vamos para o próximo, a quarta situação. Aqui nós temos o pâncreas, né, que é um órgão também, assim como o fígado, né, é um outro órgão, ambos, né, importantes, obviamente, cada um com suas funções. Então, no caso do pâncreas, ele, dentre outras funções, né, ele está relacionado com a função de liberar insulina. A insulina é um hormônio, que também é importante para diversas funções no corpo. Qual é o benefício, né? Você pode melhorar os níveis de insulina no corpo. Eu diria até assim, né, melhorar os níveis de insulina ou de repente melhorar a ação da insulina no corpo. Consequentemente, você diminui o risco do diabetes. Porque, assim, qual seria a relação, né, disso daqui com o diabetes e a insulina? É porque, quando a gente fala de diabetes, você pode ter ali presente, né, um indivíduo que está tendo ou uma pouca produção de insulina, ou um indivíduo que até tem produção de insulina, mas é uma insulina que não consegue agir no corpo. Então você tem esse quadro de diabetes. Na medida em que você melhora, né, os níveis de insulina no corpo, você pode estar, né, diminuindo esse risco do diabetes. Ou como eu sugeri também, né, você pode estar pensando por uma outra ótica, né, de interpretação, você pode estar melhorando a ação da insulina no corpo também, portanto diminuindo a chance do diabetes. E como a doença do diabetes está relacionada com doenças cardiometabólicas, se você, por esse mecanismo, previne o diabetes, você está também prevenindo doenças cardiometabólicas. E agora, de forma bem bacana, a gente vai associar até com a obesidade, ou ainda, né, emagrecimento, porque quantas pessoas aí você conhece que estão acima do peso, que são indivíduos obesos e que tanto querem emagrecer? Olha só que possibilidade bacana da pimenta, ou, né, da capsaicina, né, nesse quesito aí, do controle de massa corporal, de massa gorda no corpo. Vejam que aqui, essas gotículas amarelas estão representando os adipócitos, ou células adiposas. Em suma, né, está representando o tecido adiposo, que é o tecido que no seu corpo, né, vai armazenar gordura. Então, um indivíduo que é obeso, ele tem muita gordura estocada nesse tecido adiposo. Pronto. Fazendo essa abordagem aí para inteirar você do que se trata, né, esse tecido adiposo, se você tem aqui esse efeito de diminuição de adipogênese, perceba, o que é adipogênese, né, primeiro? Adipogênese é quando você forma novas células de gordura. Imagine que cada célula de gordura, ela vai armazenando gordura dentro dela. Só que chega um ponto que a célula está tão cheia e sobrecarregada de gordura que o corpo entende que é necessário formar novas células de gordura para conseguir armazenar
o excedente de gordura que você está tendo porque você come demais ou você não se exercita, entende? Então, esse mecanismo de gerar novas células de gordura é um processo de adipogênese. Logo você vai engordando, vai estocando cada vez mais, vai tendo cada vez mais células que vão ficar ali prontas para estocar mais gordura, ok? Pronto, tendo entendido isso, agora voltamos, né? A capsaicina ela vai gerar um efeito de diminuição da adipogênese. Logo, você já deve ter entendido, se você diminui a adipogênese, você está de alguma forma controlando para que você evite continuar acumulando gordura, ok? Então, você diminuindo a adipogênese, você está diminuindo também aqui, né, o risco de obesidade, porque é só também uma associação óbvia. Quando você engorda, vai engordando, acumulando gordura, você está engordando. Você está aumentando a quantidade de gordura corporal. Então, você está, né, aumentando o risco de você entrar num quadro de obesidade. Se você promove um efeito contrário, que é diminuir esse processo todo de adipogênese, você está promovendo um efeito preventivo, portanto, para a obesidade. E como a obesidade por si só é uma doença, e a obesidade ela também relaciona-se, né, com problemas cardíacos e metabólicos de um modo geral, portanto, né, doenças cardiometabólicas, na medida que você, ao diminuir a adipogênese, você está diminuindo a obesidade ou diminuindo o risco de ser obeso, você está também diminuindo ou prevenindo, né, doenças cardiometabólicas. Porque assim, gente, quando você é uma pessoa obesa, além de você ter já a obesidade, que é uma doença, a obesidade ela aumenta o risco de outras doenças. Então, se você ajuda a conter o avanço da obesidade, você está primeiro prevenindo para que você não adquira novas complicações, como hipertensão, como diabetes, como aterosclerose, como gordura no fígado, ou seja, tudo no mesmo saco, né? Tudo aqui é relacionável com isso, doenças cardiometabólicas. Ao mesmo tempo, você vai ter o benefício de tratar a própria obesidade, entendeu? Então tá aí. Lembrando que tudo isso daqui que eu falei nessa imagem, né, que também foi aqui uma imagem desse artigo científico, que é o mesmo que eu citei anteriormente, lembrando que tudo isso daqui são possibilidades, são efeitos potenciais, porque nesse artigo de revisão eles trouxeram informações, né, de outros estudos feitos usando, né, a capsaicina, por exemplo, em humanos. Então realmente já existem estudos, né, com a pimenta, com a capsaicina de benefícios em humanos, isso é fato. Mas alguns estudos também são feitos, né, não em humanos, são feitos em animais. Então é importante que fique claro que tudo isso daqui, ó, é um resumo dos efeitos gerais, né, Então, em relação aos humanos, não quer dizer que tudo isso daqui vai acontecer igualmente para todo mundo, até porque, como eu disse, né, existem formas de uso da pimenta. Talvez alguma pessoa não se beneficie usando o molho de pimenta. Talvez ela só vá se beneficiar usando algum suplemento. Então, cada caso é um caso. Aqui são potenciais efeitos benéficos. E é importante que você tenha um acompanhamento com um profissional nutricionista para saber como é que você vai estar se beneficiando, se é que você tem alguma possibilidade de benefício, né? Se você precisa usar a pimenta ou se usar o suplemento seria mais interessante para você. Então, consulte o seu ou a sua nutricionista para saber como é que isso poderia ser, digamos, adequado aí na sua realidade, na sua rotina, de acordo com os seus objetivos, de acordo com a sua realidade de quadro clínico. Até porque, né, por que eu falo isso? Porque também tem pessoas que, por exemplo, não se dão bem com o consumo da pimenta. Até pela questão da sensação de calor, que pode ser desconfortável, mas também tem pessoas que já têm algum tipo de complicação estomacal. Sei lá, uma pessoa que tem gastrite, que tem úlcera estomacal, pode, né, com o uso da pimenta, sentir dor, sentir um desconforto grande. Então não é assim, a pimenta tem aquele benefício, então pronto, eu vou usar. Não preciso ir a um nutricionista, porque eu já vi aqui uma informação na internet, vinda de um nutricionista, que traz esse benefício. Então vou me não seria automedicar, né, mas seria assim, vou me auto-orientar na minha dieta. Não, tenha cuidado, porque também tem contraindicações, também tem efeitos adversos, entendeu? Tanto do alimento, do molho, enfim, né, das formas diversas de uso da pimenta, mas também com cápsulas ou a forma suplementada, né, da pimenta ou dos seus princípios ativos. Então, novamente, consulte um nutricionista antes de mais nada. Agora, se você gostou desse vídeo e ainda não deixou seu joinha, deixa agora nos comentários, me escreva se você gostou desse conteúdo,
Comente aqui também se você ficou com alguma dúvida. Na tela eu deixo as minhas redes sociais para quem quiser me acompanhar por lá. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, porque se você gostou, eu tenho certeza que você conhece pelo menos alguém que de repente vá se beneficiar com essas informações. Talvez alguém que você sabe que já gosta da pimenta, essa pessoa talvez vá gostar desse conteúdo para saber os benefícios que ela pode ter com o consumo que ela de repente já faça, né, da pimenta. Então compartilha. Ah, e detalhe, esse conteúdo enriquecedor e diferenciado, como vocês puderam ver, né, teve toda uma pegada aí de artigo científico, eu estou liberando com antecedência para os membros do clube do meu canal no YouTube. O que é isso? Aqui embaixo tem uma ferramenta escrito Seja Membro. Quando você é membro, eu entrego, né, todo mês um conteúdo diferenciado com antecedência. Eu libero esse conteúdo diferenciado com antecedência no início do mês. E só depois, né, assim, lá no final daquele mês, umas 3 semanas depois mais ou menos, é que eu libero para todo mundo. Então se você também quer ter esse tipo de vantagem e receber conteúdos de tempo em tempo com antecedência, seja agora membro do canal se você ainda não é. E no mais também, né, já aqui na tela vai aparecer aqui, ó, uma foto minha que você pode clicar para realizar a sua inscrição no canal se você ainda não fez isso. Muito obrigado por ter me assistido até o final. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.